Fala galerinha, professor Nathan Gama passando aqui para resolver mais uma questão, a questão 137, que diz o seguinte: o atômio representado na imagem é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 1958 para a primeira grande exposição mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo, Informação aqui, super interessante aqui falando sobre o formato dessa estrutura. E essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre uma base paralela ao plano do solo. E a diagonal do cubo contendo esse vértice é ortogonal ao plano da base, Então a gente tem um cubo, ele está com um dos vértices no chão, digamos assim. E a diagonal, ela é ortogonal. Então, o que é ortogonal? Ela forma exatamente em 90 graus com o solo, beleza? Centradas nos vértices desse cubo, foram construídas 8 esferas metálicas, como vocês podem verificar aqui na imagem, E aí, uma das esferas foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. Então, essa daqui é a esfera, que está exatamente interceptando, as diagonais, que se cruzam aí. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas e a esfera central se conecta a elas pela diagonal do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas no seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Então você pode verificar comigo aí, pessoal, que basicamente ele contou aí um pouco sobre a questão mesmo da estrutura. Então agora eu vou mostrar para vocês o que ele quer saber. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos, possuem escadas no seu interior e é permitido o deslocamento. Na diagonal ortogonal à base, o deslocamento é feito por um elevador e permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto. É basicamente isso. Considere um visitante que se deslocou pelo interior do atômio, sempre em linha reta, seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. Então, ele vai passar por todos esses cilindros aqui, inclusive as diagonais, A projeção ortogonal do plano do solo do trajeto percorrido por esse visitante é representado por qual imagem? Então, ele quer saber qual é a projeção, Ele coloca bem aqui, qual a projeção ortogonal. Pessoal, toda vez que você tiver alguma questão que falar sobre projeção ortogonal, ele vai dizer em relação a quê? E ele disse aqui, em relação ao plano do solo. Então, uma pessoa que está fazendo todo esse trajeto, alguém que está visualizando essa imagem de cima para baixo, ele consegue visualizar o quê? Então, pessoal, bem simples aqui essa questão. Primeira coisa que você tem que entender, pessoal, é exatamente como essa imagem poderia aparecer para nós, Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uma estrutura, que seria basicamente como se fosse o cubo, beleza? Então, aqui, a gente teria mais ou menos o cubo, nesse formato que eu estou desenhando aqui, beleza? Vou colocar aqui, agitar. O cubo ele está mais ou menos com essa estrutura aqui, Lembrando, essa pontinha aqui é o que está tocando o solo. E lembrando também, temos as diagonais, As diagonais, elas se interceptam aqui no meio, Então, vou fazer aqui, uma diagonal e outra que vem lá de trás, aqui para frente, Então, elas se interceptam formando essa esfera aí. Se você analisar essa imagem, se você prestar bem atenção em como essa imagem foi colocada aqui, olha até mesmo a forma como eu desenhei, Essa projeção vai formar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Acho que o principal é você entender isso. Então, esse item B você já descartaria, o item C você descarta, o D também. Então, sobraria aqui no caso 2 itens, que é o item A ou o item E. São os 2 itens que provavelmente seriam a sua resposta mais lógica baseada na visão ortogonal, a projeção ortogonal. E aí, pessoal, o detalhe está exatamente no centro. Se você notar, como foi falado no texto, essa esfera que fica aqui no centro, ela é o encontro das duas diagonais. E ela é exatamente bem em cima da esfera que está embaixo, Isso na visão mesmo lá em 3D.
Ela está exatamente em cima, como eu fiz aqui no próprio desenho, no esboço aqui, né? Então, o ponto de interseção ela tem que ser uma única interseção na figura, né? Então, não pode ser dessa forma aqui, que foi toda entrelaçada, como vocês podem verificar. Então, a nossa resposta correta seria exatamente o item E. Essa aqui é a resposta correta, baseada na projeção entre esse cubo, né? É uma questão um pouco mais complicada, um pouco que requer um pouco mais de visão, né? Então é super provável, né, que essa questão aqui ela tenha um peso, né? A TRE ela tenha sido uma questão difícil, baseado que nem todos têm essa visão, né, ortogonal. Não é uma questão de projeção fácil como nos anos anteriores. Então fica aqui desde já o meu palpite baseado nessa questão 137, tá bom? Te aguardo nas próximas questões.